Boa tarde, amigos. Começando mais um Ponto a Ponto, né? Pela Rede Amigo Espírita, no canal 5, TV FEB, canal 4, né? Então, acompanhando aqui, eu só queria avisar, né, também do nosso WhatsApp, não posso deixar, que para quem está nos assistindo, tanto pela FEB TV, como pelo chat da Rede Amigo, tá no chat da Rede Amigo Espírita, mas também pode mandar um WhatsApp. Então, anota aí o nosso número, né? 83, que é Paraíba, 9, que agora nós temos mais um número, né? 98840-1055. 98840-1055. E aí você manda a sua participação, a sua pergunta, você já sabe, são de casa, é só chegar e conversar com a gente, é só puxar a cadeira e sentar aqui. Então, eu não preciso apresentar a nossa querida Mari Lourdes, né? Você já conhece, é a nossa apresentadora do Página Aberta, junto com o Queiroz. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, que está em discussão, que são as famílias modernas, né? Esses novos formatos familiares que se apresentam na sociedade e que muitas vezes geram muito burburinho. Então a gente trouxe o assunto para cá para que a gente possa entender melhor à luz da doutrina, como a doutrina nos esclarece, né, nos orienta no sentido de lidar e entender esses novos formatos familiares. Então, se você quer entender um pouco mais, ou se você faz parte desse novo formato familiar, então puxa a cadeira e vamos sentar e conversar. Mari Lourdes, bem-vinda. Lidiane. Antes de começar, né, como é que a gente pode definir família? Isso, essa pergunta é tudo, né? Queria dar boa tarde a todos os nossos amigos e amigas que estão aí nos acompanhando. Realmente é um tema extremamente importante ser discutido, né? Porque é uma realidade que está no nosso meio social, o novo formato das famílias. Mas compreender num olhar bem amplo, né? Trazendo um olhar da espiritualidade. O que é que o Espiritismo nos traz de esclarecimento? Isso nos dá um reforço da compreensão. Primeiro que nós saímos do lugar de que família é apenas um laço consanguíneo. E a espiritualidade nos mostra que a família é muito mais além do que os laços consanguíneos, porque estão reunidos ali espíritos. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente abre todo um leque. Então, se a gente, de uma forma simples e ampla, a gente pode dizer que família é um grupo de espíritos que vão se reunir com um único objetivo de, na convivência, na experiência aqui na Terra, favorecer o seu despertar, o seu crescimento espiritual, a sua evolução. Então, o projeto da família é um projeto divino, um projeto pelo qual a espiritualidade trabalha com todo o intuito de que esses seres que se reúnem possam ali nessa convivência, unidos, juntos, vivenciando as dificuldades, mas também as conquistas, irem evoluindo. Então é uma grande oportunidade estarmos em família. Então esse grupo espiritual que tem esse objetivo de crescimento. A gente vê que esse conceito, até na parte jurídica, vem se ampliando um pouquinho, né? Ainda estão tentando ali se adequar, mas hoje a própria lei, ela vê que qualquer, até um indivíduo que mora com um amigo, que divide um apartamento com um amigo, ali já pode ser considerado uma família, né? Então está nessa situação de suporte, dessa pessoa que está ali junto, que convive, que divide uma vida com você. Isso independente dos laços que os unem. Porque a gente precisa ir compreendendo que, naturalmente, às vezes a gente não diz assim, o meu grupo de trabalho é minha família também. Por quê? São laços afetivos. São laços afetivos que nós vamos construindo,
né? E, logicamente, numa família existe, nós sabemos também, como o Espiritismo nos mostra, que nessa família pode vir espíritos afins, mas podem também vir espíritos que vêm para se reconciliar, né? Para ter uma nova oportunidade do perdão, de desenvolver o amor, de tantas habilidades e virtudes que nós precisamos desenvolver, não é? No caso, às vezes, hoje, né, as pessoas se casam, por algum motivo as relações não dão certo, e aí se divorciam, e em um segundo momento encontram outra pessoa, e aí se relacionam, casam novamente. Aí cada um traz seus filhos, e muitas vezes esses filhos moram na mesma casa, né? E aí, como entender essa relação? Não são irmãos, mas muitas vezes são tratados como se fossem. Sim. São pessoas que têm suas experiências anteriores, vivências, né, seu até modo de vida. E aí, para que se adeque duas famílias em uma, tem toda uma relação. Então, como é que a gente pode entender melhor esse formato? Diana, é muito interessante, porque isso é o mais comum do que se parece, né? Essa nova família que se expande em termos mesmo de número, né? Porque, na verdade, quando um casal se separa e começa uma nova relação, e logicamente essa relação anterior havia filhos, e eles vão precisar conviver, tudo isso é um processo, né? É um processo, porque eram educações, estruturas muitas vezes diferentes, que agora vão precisar se adaptar. Então, há um processo realmente de adaptação. Mas nós observamos, na maioria das vezes, que os casos em que essas famílias se juntam, elas vão criando também laços. Elas vão criando, e isso tem muito a ver de quem esse casal que se formou, como é que ele vai lidar com isso? Como é que eles vão acolher esse filho ou essa filha do outro? Como é que esse processo vai se dando para que a gente possa compreender? São filhos de estruturas diferentes, mas nesse momento nós formamos uma outra estrutura de família. Então, se a gente pode dizer assim, a família anterior a uma família agora. Porque eles passam a se relacionar, a interagir, a dividir espaços, né? A convivência do dia a dia vai fazendo muitas vezes que apareçam também, da mesma forma que o consanguíneo, a afetividade, interesses iguais, né? Às vezes até identificação muito mais do que às vezes com o irmão consanguíneo. Então isso é muito mais natural do que a gente imagina ser, e a gente pode compreender também. Muitas vezes havia também um projeto para que esses irmãos se encontrassem de uma outra forma, não é? A gente não pode generalizar e nem dizer que tudo é uma construção do projeto, mas muitas vezes as coisas vão indo por caminhos que não foram programados, mas chegam no intuito. Então, se duas famílias se reúnem, é mais uma oportunidade para que esses laços sejam cuidadosamente ajustados para que a família possa viver em harmonia, né? O casal, logicamente, vai ter que ter todo um jogo de cintura. Mas nós também vemos casais que não conseguem aceitar os filhos de um dos cônjuges. E isso gera muito conflito, isso gera muita dificuldade. Então, até a título de orientação, se está muito difícil a aceitação, comece buscando observar o que em você impede de você aceitar o outro, né? Se você tem um sentimento verdadeiro por esse ser, que você quer construir uma nova família, mas qual a dificuldade de você talvez receber esses filhos que vêm junto, né? Vem junto. Então o casamento passa a ser não só com aquela pessoa, mas com toda a estrutura que ele está envolvida. E isso é um processo delicado, porque às vezes as pessoas esquecem que você poder vivenciar, eu sei que não é fácil, há casos que realmente não é fácil, mas poder ir olhando para si e observando o que é que está acontecendo em mim, que possa estar dificultando a aceitação dos filhos que vieram junto com esse relacionamento, que os filhos, no caso, estariam antes do próprio relacionamento. Me surge uma curiosidade agora. Pois não, vamos lá. Que no caso desses próprios irmãos, eles podem se afinar como irmãos, sim,
ter essa identificação, mas essa afinidade pode ser de cunho amoroso. Sim. Afinal de contas, não são irmãos, de fato, e muitas vezes para os pais é complicado, porque eles querem que eles se entendam e se identifiquem como irmãos. E às vezes, o que acontece, a gente sabe que acontece, e existe uma identificação amorosa. E aí? Isso pode acontecer, não é? E logicamente, aí é que a dificuldade maior é no entendimento que esses pais vão trazer. Pela convivência de estarem na mesma casa, convivendo com as mesmas coisas, dividindo tudo, e de repente aparece um despertar amoroso entre irmãos não consanguíneos, mas ditos irmãos no sentido de estarem formando uma nova família. Mas na realidade, né, eles não têm esse parentesco, estão construindo uma família, uma nova família, uma nova estrutura de família, mas não são irmãos consanguíneos, o que não impediria, mas haveria de ter tanto a preparação deles para poderem compreender esse processo, como também dos pais, de muita conversa, para poder até identificar que sentimento é esse, o que está realmente... Porque, veja, uma convivência diária pode trazer, né, muitos sentimentos. Você está ali no dia a dia, você está vivenciando a admiração. Então, precisa também cuidar, principalmente na fase da adolescência. Que no adolescente você não é minha irmã, mas você despertou algo em mim, né? Então, esse cuidado que precisa ter, não é nem pedir, nem deixar que as coisas fluam, porque aí também vai sair um pouco até dos limites, mas que possa ser conversado sim, para compreender o que está passando nos dois coraçõezinhos, né? Você falou anteriormente da questão que em alguns casos pode ser vir essa formação de um planejamento espiritual, sim, desse encontro, né, desse preparo. Às vezes as pessoas passam por algumas experiências para quando se encontrarem estarem prontas, né, para o que tem que realizar juntas. Mas aí eu digo, no caso desses irmãos que têm pais diferentes, né, quais são os compromissos que um tem com o outro, com os compromissos espirituais, que porventura possam vir a ter juntos? Dos pais? Dos filhos. Dos filhos. Veja, novamente, né, todo o grupo familiar, na verdade, a família é a grande escola, né? É uma grande escola na Terra, da qual nós vamos trabalhar todas as nossas emoções. Então, independente desse planejamento ser espiritual ou não, essa família que está se compondo, ela vai trabalhar a tolerância, né? E isso independe de qualquer coisa. Quando nós estamos em grupo, nós precisamos trabalhar a tolerância, a paciência, a compaixão. Porque até nesse primeiro momento, pode vir muitos sentimentos de raiva, de não querer estar naquela família, de não querer aquela nova formação. Mas se estão juntos, é para um aprendizado. Nada é por acaso, nem é à toa. Mesmo aqueles casamentos que a espiritualidade até nos explica que não estavam muito na programação, mas que por algum motivo ou outro você vivenciou. Vai ser um aprendizado. Então, nessa experiência familiar, nessa grande escola, há toda essa convivência, né, entre esses seres que vão se agrupar, a tolerância, o amor, o respeito. Imagine, você chega às vezes numa família onde tem crianças menores e o outro já tem adolescentes. Então, o aprendizado que vai ser para todos, né? Poder ir lidando com as próprias sensações. Então, o compromisso é justamente do aprender a amar. Então, você vai ter mais uma oportunidade de não só amar aquele que realmente vem com você do seu sangue, mas amar aquele que está chegando, com aquela família que está se abrindo para que você também possa interagir. Não sei se... Aí a gente analisando assim, muitas vezes a formação dessa família foi provocada pelos pais. Sim. Uma vez que os pais desencarnam, que ficam esses irmãos, sem mais aquilo que os uniu. Sim. Né? E aí, será que ainda a responsabilidade se acaba naquele período? Como é que fica essa situação aí? Se a gente imaginar que nesse processo, o que vai ficar verdadeiramente são os afetos. Se nesse período em que os pais estavam juntos, essa família
vivenciou momentos de afeto, esses afetos podem os pais irem e vai continuar o afeto. Porém, se foi uma família que teve essa oportunidade e não se ajustou nessa busca de afeição, de colaboração, com certeza com a saída desses pais, esses laços podem se romper. Que às vezes acontece até, Giane, com laços consanguíneos. Quando a família está reunida, mas não há uma afetividade, com o desencarne desses pais, os irmãos tendem muitas vezes a cada um e viver um pouco a sua vida. Porque os laços que os uniam era muito mais de estarem com esses pais do que o afeto entre si. Né? Então, se essa família, daí mais uma vez a importância do exemplo que esses pais vão dar, como eles vão lidar com essa estrutura familiar nova. Né? Como é que eles vão processar dentro de si as afeições, e isso vai naturalmente ser expandida para esses filhos. Se esses filhos forem acolhidos pelo casal ou pelos cuidadores, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre isso, por esses cuidadores, as afeições, esses laços vão ficando muito mais apertados. E aí a gente pode, muitos casos que nós conhecemos, onde se tratam verdadeiramente como irmãos, né? E continuam a perpetuar essa afetividade além do estar presente com os pais. Então, eu acho que tem muito mais a ver da experiência vivenciada. Como a gente explica num caso, espiritualmente, essa afinidade que muitas vezes irmãos adotivos têm mais afinidade entre si do que irmãos consanguíneos? Porque às vezes quando eu digo irmãos adotivos, não só aquele filho que a sua mãe adotou, mas também aquele amigo que se adota, né? A gente diz assim, que você adota para aquela pessoa que não nasceu ali no seu meio familiar, mas que você tem como alguém da família. Às vezes você tem mais afinidade com essa pessoa do que com um irmão de verdade, né? Como é que a gente pode explicar espiritualmente isso? A doutrina é fantástica, porque ela vai nos revelar o quê? Que nós somos espíritos, né, que já tivemos toda uma vivência anterior. E nessa vivência, nós nos relacionamos com as pessoas. Então, quantos amigos nós reencontramos nesta vida? E é aquela pessoa que nós dizemos, nossa, meu Deus, parece que eu te conheço há muitos anos. Assim, pode ocorrer com irmãos que chegam, né, pelo meio da adoção, mas que já são espíritos afins. Já são espíritos que se conheciam e que esse irmão precisaria vir desta forma, não é? Através da adoção. E eles se reconhecem, porque nós nos reconhecemos. Nós reconhecemos aqueles espíritos que possam não estar no nosso meio familiar, mas que são espíritos da nossa vivência anterior e que assim trazemos toda uma afeição. Então tem pessoas que nós temos uma afeição que nós não sabemos nem decifrar, mas por quê? Eu não tenho nem muita convivência, mas quando eu estou, nos momentos que eu estou com aquela pessoa, o meu coração sente que aquele ser é um ser amigo da minha alma, né? Podemos dizer assim. Então, na família existe muito isso. Como também existe o oposto, não é? De não ter simpatia mesmo entre irmãos. Mas tudo a gente compreende que as nossas vivências, os nossos laços familiares que vão além do consanguíneo, que é o nosso laço espiritual. Imaginar que nós estamos sempre construindo uma grande rede de relações. Não é? A cada amigo que a gente faz é mais um pontinho nessa rede que vai se expandindo. Então imagine quantas pessoas, amigos, nós encontramos no trabalho, nós encontramos na escola, que são esses espíritos amigos que estão circulando, estão vivenciando um outro momento, uma outra estrutura familiar, mas que não deixa de ser corações que já conhecemos. Então a afinidade entre irmãos, muitas vezes que são adotivos, vem justamente dos laços espirituais, das vivências espirituais já anteriormente vividas. A gente já tem uma interação aqui do nosso amigo G. Oliveira, diz o seguinte: creio que um bom exemplo de vida
afeto, honestidade, atenção. É o melhor convite para a apresentação do Espírito aos familiares. Sim. O exemplo, né? Sempre. Com certeza. Porque à medida que eu... Porque o que é o exemplo? Não é? O exemplo, ele precisa ser o quê? Uma vivência. Não é só a história do falar, né? Falar, mas eu vivenciar um pouco aquilo que eu falo. Pode ser que às vezes os pais tragam no seu discurso aquilo que eles gostariam que já os filhos realizassem. Mas esses filhos precisam ver também que esses pais, esses cuidadores, estão também no exercício. Estão nesse exercício, né, do aprendizado, do que muitas vezes eles professam, eles falam, eles trazem no discurso. Agora nós vamos entrar num campo bem polêmico. Sim. Há quem diga que relações homoafetivas, né, uma vez que se tem filhos dentro dessas relações, que essas relações podem vir a dificultar o processo evolutivo desse ser. E aí? Eu responderia essa pergunta fazendo uma outra pergunta, Giane. O que é que prejudica um ser humano? O que é que prejudica uma pessoa? Verdadeiramente. O que é que pode causar danos na evolução de um ser humano? E aí a gente só encontra para mim, na minha vivência enquanto espírita e na minha vivência como profissional da psicologia, eu só encontro uma coisa que possa trazer dano: o desamor, o abandono, a violência em família. Isso sim causa danos muitas vezes até irreversíveis. Para uma única encarnação, muitas vezes irreversíveis. Mas o amor, o cuidado, na minha opinião e na minha pequena convivência com o Espiritismo, eu poderia dizer que o amor jamais trará danos a um ser humano. Na minha vivência profissional, Jane, eu recebo no consultório tantos filhos, né, de famílias, podemos dizer, heterossexuais, que trazem muitos problemas. E um dos maiores problemas que nós encontramos dentro do consultório é a falta de amor para com esses filhos, de entendimento, de cuidado, né? E chega também, logicamente, a gente compreender quanto o número de crianças que nós temos nos orfanatos, nos abrigos, que estão lá completamente numa vulnerabilidade emocional. Porque faltou, por esses motivos que não cabe nós aqui julgarmos, né? Mas essas crianças estão em desamparo emocional. São acolhidas pelo governo, não é? São acolhidas por ONGs, mas essas crianças vivenciam a maior dor que um ser humano pode vivenciar, que é o abandono. Nós tivemos, inclusive, uma palestra maravilhosa naquele seminário do nosso irmão Alberto, onde ele, na sua experiência, trouxe justamente esse ponto, né? Que o desamor, que o abandono, isso sim, é que causa danos verdadeiramente ao ser humano, né? O amor jamais. E daí, não importa por onde, como esse amor vai vir, mas se ele é verdadeiro, né? Então, veja só, inclusive, Jane, tem pesquisas já nesse âmbito, porque os Estados Unidos, eles são, assim, né, eles gostam muito dessa questão das pesquisas, para trazer em termos de dados mesmo. E saiu em 2010 justamente uma pesquisa falando, já é o início, logicamente não nós não temos muitos dados sobre isso, não é? Até porque tudo isso é algo que está chegando muito novo, onde a sociedade está vivenciando um pouco isso, das famílias com casais homoafetivos. Mas ele mostrando desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional entre crianças de famílias heterossexuais e famílias homoafetivas, que o desenvolvimento é o mesmo. E trazendo até dados em que a convivência do diferente está trazendo para essas crianças poderem lidar com o diferente. Porque eles estão vivenciando, não é? Mas, além de qualquer coisa, na minha opinião, voltando à pergunta, o que pode causar danos é uma conduta dentro do lar,
onde o amor, o respeito e a atenção não seja base. Isso sim causa danos verdadeiros. Nossa amiga Célia Bragança está aqui interagindo conosco. Ela diz o seguinte: o que dificulta é o não aprendizagem da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo e da caridade, e o essencial, a lição de respeito. Isso, exatamente, minha irmã. Exatamente isso, que causa, porque nós somos seres. O ser humano, entre os animais, é o ser que mais a infância prolongada. Né? Então, nós temos uma infância no ser humano, o maior período é no ser humano a infância. Então, é um período onde o ser está numa vulnerabilidade emocional e física, biológica, onde ela vai estar em contato com tudo que possa trazer benefício. E o que estrutura uma criança, o que estrutura um adolescente é, com certeza, a forma que ela é tratada, a forma que ela é cuidada no seu lar. Isso é o que traz. Agora, você me traga toda a sua experiência. Como é que a gente pode auxiliar, orientar filhos que foram frutos de uma relação heterossexual e ver ou o pai ou a mãe, por fim a um casamento, né, iniciar uma relação homoafetiva? Até então, né, eles tinham toda uma estrutura familiar, todos parâmetros, e de repente ver que, normalmente para a criança, para o filho, pai e a mãe são, né, a direção, o exemplo que a gente tem, mudar completamente nesse aspecto. Então, como é que a gente pode auxiliar, né, e dar esse entendimento, ajudar nesse entendimento dessa situação? Com certeza, não é um momento fácil. Até porque nós precisamos compreender que no meio social nós temos uma estrutura de um conceito já pré-estabelecido, não é? Então, quando se fala de qualquer tipo de relação que sai daquilo que a gente tem como parâmetros de naturalidade ou normais, gera e causa na sociedade todo um desconforto, né? Nós estamos vivenciando um pouco isso, onde as relações homoafetivas, até pela própria justiça, já tem este olhar de que se estabelece como uma união estável, onde há direitos e há deveres perante a sociedade. E tudo isso como é tudo muito novo, Jeane, para a gente, para as crianças, para a sociedade. Então, tudo que nós vemos hoje gera, quando se fala em casais homoafetivos, gera uma polêmica. Então, eu vou falar um pouco disso para a gente chegar nessa história, né? Qualquer demonstração ou qualquer lugar que não seja aquilo que a gente conhece, a gente tende a criar um preconceito. Então, muitas famílias veem com olhos no preconceito as famílias homoafetivas. Então, na escola está se trazendo um pouco, ainda bem lento, esses conceitos que estão mudando da família, né? Porque a gente precisa até ampliar um pouco a história de família, não só a família pai e mãe, mas existem tantos outros tipos de família. Família onde só tem a mãe, famílias onde só tem um pai que cuida dos seus filhos, famílias que são os avós que cuidam, né? Famílias que são às vezes tios, e famílias onde existem 2 homens que cuidam, famílias que existem 2 mulheres que cuidam. A única diferença, todas essas outras famílias são aceitas. Que a mãe seja mãe solteira, que o pai seja pai solteiro, ou que se separou e ficou com a filha, ou dos avós que cuidem, ou dos tios, parentes que cuidem. Mas quando chega na questão da homoafetividade, onde entra a sexualidade, aí a coisa muda de figura. E, logicamente, nesse jovem, dependendo de como ele vivencia esse conceito, logicamente pode trazer alguns transtornos naturais. Porque é uma mudança radical. É uma mudança. Mudança radical no que eu estou falando, no sentido do conceito que se traz.
Mas se essa é uma família onde esses conceitos, esses preconceitos não existem, mas que as coisas vão sendo faladas de formas naturais, podem ser que no primeiro momento possa causar um impacto, mas esses filhos possam ir compreendendo ao passar do tempo. Cada caso é um caso, não tem como a gente generalizar, mas vai depender muito de como essas duas famílias ou essa família vivencia toda essa estrutura do conceito do que sejam as relações homoafetivas. Não é algo fácil, não é algo simples. Agora nós vamos para outra questão polêmica. Hoje o tema é todo polêmico. Tem interação, né? Ok, então... A Jo Oliveira pergunta o seguinte: o que o pai pode fazer para restabelecer o respeito e a compreensão por parte dos filhos? No caso, essa pessoa que assumiu a relação afetiva, né, como é vista pela espiritualidade. Também, outra pergunta. Peraí. Peraí. Da mesma pessoa pergunta? Não. Diferente. Então, vamos para a da Jo Oliveira primeiro. É a pessoa que assumiu uma relação afetiva, como ela é vista pela espiritualidade? Ok. Nós precisamos voltar àquele mesmo ponto. O que é que você está fazendo da sua vida? Não importa se você é hétero ou você tem uma estrutura de casal homoafetivo. O que vai estar perante a sociedade e perante a espiritualidade é a tua conduta interna. O como você vivencia essa relação. Porque pode ser um casal heterossexual, mas que não tem uma conduta moralmente, né, perante a sociedade, com todos os atributos que nós precisamos compreender como homem de bem, que o Evangelho nos traz, né? Então, é isso que é importante para a espiritualidade. Porém, nós precisamos saber, independente, gente, da nossa escolha sexual, como nós vamos lidar com a nossa sexualidade, né? Porque nós sabemos que o sexo, ele é uma estrutura divina, né? Toda a energia sexual, ela tem um objetivo de crescimento também para o ser. Então, como eu vou lidando com a minha sexualidade, independente da minha escolha, é o que vai estar, vamos dizer assim, aos olhos da espiritualidade. Se eu estou buscando o equilíbrio e a harmonia interna, a harmonia da minha vida com o meu irmão, com o outro e comigo mesmo, isso é o que é mais importante. Relações com muito respeito. Exatamente. Né? Por você e pelo outro. Porque nós não estamos falando aqui de esse olhar que às vezes a gente acha que pela visão do preconceito que, pronto, eu fiz uma escolha homoafetiva, eu estou sendo julgado pela espiritualidade. Porque o que é que a espiritualidade nos pede? Né? Qual foi o maior mandamento que o Cristo trouxe? Amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo, eu vou me respeitar, eu vou cuidar de mim, eu vou ter uma conduta equilibrada. Esse é o nosso objetivo. Então, como eu estou cuidando da minha sexualidade sendo hétero ou tendo a relação homoafetiva? Como eu estou cuidando disso? Isso é o que vai trazer para a minha vida em qualidade de saúde e equilíbrio espiritual e emocional. Até a Jo Oliveira comentou o seguinte: o que já ouvi dizer é que podemos ter experiências com mulher ou homem, mas como algumas encarnações são muito marcantes, deixa, digamos, sequelas, acho que marcas. É aquela coisa de quando você vive uma encarnação como um homem durante muito tempo, ou várias encarnações, diz que às vezes você traz, quando encarna no corpo de mulher, você traz aqueles traços masculinos, não fisicamente, mas da personalidade, né? Veja, as relações hoje homoafetivas vão além disso. Até porque muitos casais homoafetivos, eles não têm nenhuma estrutura ou conduta que se diz ou afeminada. Tem muitos casais que têm a sua estrutura natural, mas tem internamente um amor por aquele ser do mesmo sexo. Nós sabemos que nós vivenciamos polaridades. Ora sim, nós podemos reencarnar como seres
que estamos numa estrutura corporal feminina e momentos podemos, pela necessidade do aprendizado, estar numa outra polaridade masculina. Né? Porque nós precisamos entender que o ser espiritual, ele não tem essa sexualidade que nós precisamos quando estamos no corpo assumir. Então, a sexualidade de sermos mulher ou homem é uma estrutura do corpo para que aqui estejamos. Né? Então, logicamente, nós podemos trazer sequelas quando, numa das polaridades que vivenciamos, não utilizamos dessa sexualidade de forma coerente. Aí nós podemos trazer algumas sequelas, sem que isso ocorra e essa experiência possa ter trazido muitas vezes a homens que são extremamente sutis, dóceis, mas sua estrutura masculina. Mas tem, pela experiência que já vivenciaram nessa outra polaridade, trazer essa estrutura emocional. Não é? O que é diferente de trazermos danos. Os danos só ocorrem quando, na vivência, tivermos alguma dificuldade em lidar naquela experiência. E aí sim, precisamos vir para cuidar disso com mais apreço. A nossa amiga Cécia Bragança disse o seguinte: acho que hoje em dia não é muito difícil explicar uma união afetiva para a criança. Ela é tiro de letra, melhor que muito marmanjo. E é só falar que ganhou mais um tio ou um pai. Na realidade, a gente vê essa naturalidade. Sim. Eu acho que porque também a criança, ela ainda está bem livre desses preconceitos, desses conceitos, dos padrões estabelecidos, né? Exatamente. A criança, ela naturalmente, como você bem disse, Jeane, ainda não está endurecida nos conceitos, né? Muitas vezes desses conceitos religiosos, né? De dividir os seres. A criança, ela vai vivendo com a diferença de uma forma natural. Nós podemos, em alguns casos que nós acompanhamos em pesquisa, algumas pesquisas, né? Uma psicóloga norte-americana, ela trazendo um estudo que ela fez com uma criança que vivenciava, foi adotada por um casal homoafetivo, e ela tinha sofrido uma violência na família, né? E estava num abrigo onde esse casal a adotou. E essa psicóloga, ela trazia, justamente porque ela começou a atender essa criança, e em momento nenhum essa criança trazia na sua fala algo que tivesse relacionado a ser cuidada por duas mulheres, né? E ela chamava as duas de mãe. Então vivenciava naturalmente, apresentava essa é minha mãe, essa é minha mãe. Então, naturalmente, eu achei muito interessante que essa psicóloga, ela vai relatando essa experiência, né, para mostrar como a criança foi se desenvolvendo e trazendo essa concepção, inclusive, que ela queria saber como as mães se conheceram, né, e as mães foram falar para ela como tinha sido. Mas o que era que a psicóloga trazia de mais importante? A relação de respeito e amor que essas duas tinham para com essa criança. E esse exemplo que era dado, que o diferente passa a ser natural para a criança. Por exemplo, nós estamos vivenciando no Brasil há algum tempo já essa inserção das crianças ditas especiais nas escolas normais. Jeane, a maior dificuldade não é com as crianças. As crianças tiram de letra lidar com o diferente. A dificuldade está com os pais. Da mesma forma, os pais, inclusive a psicóloga falava isso, que a maior dificuldade relatada neste caso não era com as crianças, nem com as crianças que estudavam com elas, mas com os pais. Como os pais olhavam diferente quando havia a menina com as mães. Né? Então, o preconceito está na nossa estrutura já de adulto, que achamos que somos detentores da verdade. E não abrimos o nosso coração para compreender, mesmo que seja difícil,
Eu sei que para algumas pessoas ainda essa concepção não é algo fácil de compreender. E, logicamente, a forma que a espiritualidade nos traz de conceber o ser como seres espirituais em experiências nos faz acalmar o coração e a compreender a diversidade, que é muito importante para que a gente possa aceitar que é aquilo que a gente acha que é diferente. Aí, voltando daquela pergunta, né, do relação dos pais, né, que partem de uma relação heterossexual para uma afetiva. Sim. E aí vem a pergunta, o que o pai pode fazer para restabelecer o respeito e a compreensão por parte dos filhos? Veja, tudo depende de como foi esse rompimento com a família, né? Tem coisas que vai levar um tempo, um bom tempo, né? Mas a sua conduta perante esses filhos, que mesmo talvez recebendo deles uma certa rejeição pela sua escolha, né? Pela escolha do pai ou pela escolha da mãe, não deixar de ser ou de ter o amor que você tem. Poder até compreender que para esses filhos não é fácil. Que para esses filhos é tudo também novo. Mas a sua conduta amorosa é que pode quebrar qualquer barreira. Porque o amor cobre a multidão, né? Então, ter paciência, poder aos poucos, sem agredir também o outro, porque às vezes a gente quer ser aceito e a gente começa a agredir a visão do outro também. O outro pode pensar diferente, eles podem não aceitar nesse primeiro momento e poder compreender isso, essa não aceitação. Mas essa compreensão precisa estar no lugar de entendimento, de paciência, para que as coisas possam ir aos poucos dissolvendo. Mas não deixar de ser cuidadoso, mesmo que haja no primeiro momento uma dificuldade de aceitação. Não deixar de procurar esses filhos, de se mostrar aberto. E com o tempo, esse amor que já está estabelecido pode aí auxiliar. Se for muito difícil para você lidar com as emoções que vão vir de rejeição ou de preconceito desses filhos, eu oriento realmente buscar uma ajuda, para que você possa compreender a melhor conduta, né, a melhor direção que você possa ter. Mas o diálogo, aos poucos, de também dizer para esse filho ou essa filha que compreende que não é fácil para eles, né, mas que nada vai mudar no amor que você sente. Porque é assim também que acontece quando os pais se separam. Separam-se os pais, mas o amor, separa-se o cônjuge, mas os pais não se separam, né? O amor vai continuar. Bom, então indo realmente para a questão mais polêmica que a gente estava falando inicialmente. São casais com as idades muito distantes, né? Às vezes o homem que se envolve com a mulher muito mais jovem, ou a mulher que se envolve, né, com uma mais jovem. E aí existe toda uma série de comentários, de críticas, de questionamentos. Sim. Se aquela relação é verdadeira ou não. Aí eu pergunto, a diferença de idade entre um casal, ela determina a qualidade dessa relação, a veracidade dessa relação? Bem, como você mesmo disse, é um tema polêmico. Por quê? Porque tem várias nuances. A gente vai tentar aqui poder trazer algumas coisas. Primeiro, numa relação, além da questão, que vai muito além da idade, é a idade emocional, né? É o que une um casal. O que é que une um casal? Verdadeiramente, o que é que une um casal? Nós sabemos que muitas vezes as relações são pautadas pelos interesses pessoais ou pelas carências afetivas. Então, ocorre, e aí a gente fala com relação a alguns estudos, né, das relações de casais, onde muitas vezes ocorre de, numa separação, buscar alguém muito mais jovens
o momento emocional que eu estou afetivamente, de uma certa carência, que é compatível muitas vezes com a qualidade. Não sei se eu estou sendo clara. Eu vou refazer a minha colocação. Muitas vezes nós vamos buscar um par buscando atender uma carência interna de valorização, de autoestima, de querer se estabelecer como o homem ou como a mulher que ainda está numa vitalidade. Então nós vamos buscar, de certa forma, algo que simbolize aquilo. E daí nós temos casais com idades muito diferentes, que não estão ligados verdadeiramente por um afeto, mas por necessidades afetivas. Não por um amor, mas por carências afetivas. Como também tem casais que há uma diferença de idade, mas se construíram enquanto relacionamento pelo amor verdadeiro. Porque a minha idade emocional não, às vezes, corresponde com a minha idade cronológica. Então, cada caso é um caso. Mas como tudo muitas vezes é moda, até isso, Giane, vira moda. Né? Eu vou buscar me dizer... E aí, muitas estruturas de casal são pautadas na minha questão da sexualidade, na questão de que eu preciso buscar no outro, aparentemente, uma juventude que eu não vivenciei. Né? Então, são casais que às vezes casaram muito jovens e o relacionamento não foi sendo construído com bases seguras e que esse casal se separa e muitas vezes eu vou buscar vivenciar uma adolescência tardia. Eu vou ter não só ao meu lado alguém que está com uma diferença de idade, mas eu vou ter um comportamento adolescente. Então, nós vemos muito isso nos consultórios, essa busca por uma juventude que passou, por uma carência afetiva que eu quero preencher com esse outro que chega, com uma juventude, com uma diferença de idade muito grande, até para uma promoção. Mas, mesmo assim, diante de tudo isso, existem casais que também se encontram numa relação que vai se construindo e existe realmente um sentimento. Logicamente que um casal com uma diferença grande, mas a gente está dizendo uma diferença de 5, 6 anos, mas uma diferença muito grande, logicamente vai haver muita... porque são momentos de vida diferentes também. São buscas muitas vezes divergentes. E aí esses casais vão precisar lidar com isso ao longo do tempo. Então, no primeiro momento, pode até parecer que a relação vá se construindo, porque eu vou buscando nutrir aquilo que eu necessito. Mas vai chegar um momento onde essa paixão ela vai ceder e vai lhe dar lugar à realidade, aí sim. Aí a gente vai ver em que base constitui essa relação. Então, ocorre também que nessa busca de uma carência afetiva, eu vou trocando de parceiros e mais parceiros. Né? Tanto isso o homem como as mulheres. Eu vou buscando um parceiro, quando passa essa fase do apaixonamento, eu vou buscar um outro parceiro. Porque eu não estou buscando um relacionamento com base, eu estou buscando meramente nutrir a minha estrutura egóica, né? Nutrir este lugar de necessidade afetiva que eu tenho e que com o rompimento do casamento eu me sinto livre para buscar qualquer coisa nesse aspecto. Não sei se ficou claro. Então, mais uma vez, aí é que a gente pontuou o cuidado que a gente precisa ter nos relacionamentos. Né? Vá sentindo o que realmente no outro é o que está em você no outro, o que você busca no outro. Porque às vezes a gente vai cobrar demais do outro, algo que é carência nossa. Né? Eu vou querer que esse outro me nutra daquilo que ele não pode. E aí as relações ficam muito na fragilidade. Emmanuel dizia o seguinte:
de todas as associações existentes na Terra, tirando naturalmente a humanidade, né? Nenhuma delas talvez é mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Aí, tomando como base isso, que essa família é tão importante, né? Tem esse papel tão fundamental que às vezes as pessoas até dizem que família é coisa do passado, mas que não, a família apenas está se adaptando aos novos tempos, né? Aí eu lhe pergunto, quais são as repercussões, né, de um divórcio, né, dessa separação que quebra essa família, que quebra esses laços? Quais são as repercussões? Veja, toda separação ela traz consequências, não é? Mas o mais importante é a gente compreender, e aí fica o alerta para os casais, por que a gente se separa? Não é? Por que os casais se separam? Muitas vezes porque o primeiro momento de divergência não consegue lidar com as dificuldades. Porque a gente diz, fulano se separou porque era incompatibilidade de gêneros. Na verdade não é incompatibilidade, são iguais, são muito parecidos. Então fica aquele choque, porque todo mundo pensa igual, então ninguém cede. E isso vai dificultando as relações. Nós sabemos que a família é essa constituição divina. Porém, quando esta relação traga para esse casal mais danos do que aprendizado, traga mais desequilíbrio para esses filhos, é importante que se possa ver uma outra opção. Se você precisa tentar de tudo. Não é no primeiro empecilho, não está dando não, a gente está brigando. Busque ajuda. Se você frequenta alguma instituição religiosa, busque ajuda no local que você frequenta. Vá buscar uma terapia de casal, uma terapia familiar. Há vários instrumentos para que você primeiro compreenda o que está acontecendo nessa família. Por que vocês estão saindo do tom? Por que o desajuste? Agora, quando todas essas tentativas foram feitas e o casal mesmo assim não consegue mais conviver, e isso vai trazer adoecimento para o casal e para os filhos. Então, às vezes, Giane, é necessário que haja essa separação momentânea, porque nós sabemos dos nossos compromissos. Se eu não conseguir lidar com as divergências, se eu não conseguir abrir a minha guarda para compreender o outro, e eu vim com o propósito justamente do perdão e do auto-perdão com aquela estrutura familiar e eu não consegui, eu vou ter que voltar no outro momento e começar a tarefa escolar novamente, na mesma série, né? Então, qual é o melhor? A gente ficar reprovado e voltar na mesma série ou a gente buscar verdadeiramente um outro caminho de reajuste, de cuidado, para ajudar esses filhos, para se ajudar e ajudar o outro. Só que nós sabemos que tem casos, Giane, que às vezes a violência já está tão presente no lar, que é necessário, até por questões de sobrevivência, que esse casal se separe, trazendo todo o transtorno que possa trazer, mas que até é uma questão de risco à vida, de risco à própria encarnação. Então a gente não pode dizer, mesmo a família sendo, há casos que a gente precisa ter bom senso, mas para chegar a isso é necessário todas as nossas possíveis formas de ajuda que existe aí em todos os ambientes, para que a gente não chegue a ter que voltar, às vezes, num ponto mais difícil nessa relação. E é sempre ter o cuidado, porque como a doutrina nos mostra, André Luiz nos mostra e Emmanuel também, existe vários tipos de casamento, não é? E a maioria dos casamentos no nosso planeta são os casamentos de prova e expiação. Poucos são os casamentos afins, onde os espíritos vêm com a consciência e com um amor já
vivenciado. As almas gêmeas. E até, se eu não me engano, eu acho que foi Haroldo falou que para o casamento dar certo são necessárias mais de não sei quantas, 500 e não sei quantas reencarnações vindo com aquele mesmo casal para que eles se estabeleçam um casamento feliz. Então, vai dizer que a gente está na 10ª aí, né? Mas, que a gente possa ter esse cuidado nas nossas ações em relação ao casal, o cuidado, a afeição, para construirmos uma base segura. E as dificuldades vão vir. Não existe casamento perfeito. As dificuldades vão vir, mas nós tenhamos o discernimento de cuidar, ainda quando elas podem ser auxiliares. O que vem a ser mais prejudicial? O divórcio ou manter uma relação a qualquer custo? Eu acho que praticamente, de certa forma, eu já respondi, né? Acho que o divórcio ele só é necessário quando todas as possibilidades já foram feitas e não houve resultado. E onde o risco a os dois é maior do que manter essa relação. Onde os danos deste casal estar junto é maior, mas é muito maior do que uma tentativa, porque eles já tentaram. Se você está vivenciando um momento que diz assim, olha, está muito difícil, eu não consigo mais, e você já tentou tudo. Você já buscou ajuda. Você já se permitiu olhar também o que é que está dificultando a sua relação verdadeiramente, porque a gente tende a botar a culpa no outro, né? E ninguém se separa sem ter uma parcela de responsabilidade, não de culpa, mas de responsabilidade. Então, se nesse momento você está vivenciando uma relação com muita dificuldade, você já buscou tudo, né? Você já tentou realmente cuidar se essa relação está sendo perturbadora demais, onde não há mais nem afinidade, nem afeto, não há condições nem de conviver na mesma casa, onde as coisas estão insuportáveis e esses filhos estão adoecendo, às vezes é necessário um tempo, né? Então a gente vê casos em que casais chegaram ao ponto, se não houvesse uma separação, haveria até uma agressão física, porque eles não conviviam mais. E depois desse momento de trégua, você vai ter a oportunidade de refletir e compreender que a responsabilidade que você se fez com essa família não vai ser dissolvida com a separação. Nós somos responsáveis por todas as decisões que nós tomamos. Então, assim, eu acho que o divórcio só em último caso, quando já não existe mais nenhuma possibilidade, nenhuma tentativa de suportar. Para a gente finalizar, né, a gente falou inicialmente que as famílias hoje se formam das mais diversas formas, né? Às vezes com tio, né, com padrinho, isso, com avô, né? Às vezes aquela vizinha que dá o suporte. Mas aí a gente diz, quem recebe o filho do outro, né, para cuidar, para de uma certa forma orientar ali, é um abnegado, eu acho que está trazendo a sua contribuição, fazendo o seu papel. Mas aquele pai e aquela mãe que teve um filho e entrega a outro a responsabilidade de educar, de cuidar, quais são as responsabilidades que ele traz para si? Ele só prorrogou, né, um plano da espiritualidade. Às vezes, não cabe a gente aqui, logicamente, julgar a conduta ou a decisão, mas fazermos uma análise enquanto estrutura emocional e espiritual. Para aquele em que o pai entregou aos cuidados dos avós, e esses avós ou tios ou madrinhas, muitas madrinhas tomam a posição verdadeiramente de mães, não é? E traz, logicamente, para esse filho um registro deste abandono. Traz esse registro, não tem como. Por mais que haja o amor desse que acolhe, mas fica no inconsciente,
Por que minha mãe não pôde ficar comigo? Por que o meu pai não pôde ficar comigo? Haverá, logicamente, esse questionamento íntimo, né? E a responsabilidade para o pai ou a mãe que se exime desta responsabilidade, achando que o filho vai ter uma estrutura financeira melhor com aquela família do que com ele, está esquecendo que aquele ser foi enviado para ser cuidado sob a sua guarda. Então você está dando a sua guarda para outro. Em um outro momento, você vai ter que experimentar essa vivência. Porque nada nos é dado sem que tenhamos condições. Porque a gente vê tantas famílias que vivem num estado financeiro de dificuldade, mas não tem coragem de doar os seus filhos, né? E o que é que internamente nos leva, às vezes, a abrir mão dessa grande experiência que é ser pai, que é ser mãe, que é ser cuidador desses espíritos que Deus nos concede, né? Então, não tem como não dizer que vai trazer dificuldades e sequelas para os dois, para quem dá sede à guarda e como para quem foi, no caso o filho, de certa forma foi deixado, né? Tem um caso de uma pessoa, uma amiga, em que ela foi criada com a avó porque os pais eram muito jovens e terminaram se separando e a mãe precisou viajar, estudar fora, e essa criança ficou com muito cuidado dos avós, muito amor, mas é uma criança muito carente, porque a estrutura mãe e pai ficou no vazio para ele. Não há para aquela criança um entendimento, não há explicação para ele, entende? Não há explicação. Há muitos porquês. Por mais que na mente, na cabeça desses pais, para eles foi a melhor forma, foi o que eles achavam naquele momento que seria o melhor para o filho, porque eles não tinham condições. Mas se o filho veio para aquele casal, é porque ele precisava necessariamente vivenciar com aquelas duas estruturas. Então, tenhamos sempre o cuidado de a quem a gente está dando a guarda e por que a gente está cedendo a vida, essa oportunidade de uma experiência grandiosa que é o cuidar dos filhos que Deus nos confia. Então, ficamos por aqui. Hoje estamos acabando mais um ponto a ponto, hoje muitas reflexões, né? Então, nossos amigos, deixar essa mensagem, que a família ela não acabou, ela apenas está se transformando, se adequando aos novos tempos, às novas pessoas, né? Porque as pessoas estão em constante transformação. E tudo que elas servem, tudo que elas interagem, que elas estão se adaptando ali. Então, a gente também tem que se adaptar, né, a esses novos formatos, compreender que ali, muito mais do que uma convenção, existem espíritos juntos buscando a evolução. Então, vamos nos agarrar nesse ideal, nos libertar dos preconceitos, do olhar velado, né? Tirar os véus e aí enxergar as coisas bem mais além, bem mais a fundo do que a gente consegue hoje. Vamos deixar o nosso grande abraço, convidá-los para domingo que vem, estar mais ponto a ponto. E daqui a pouco, no canal de áudio 5 da Rede Amigo Espírita e pela 100.5 FM aqui de João Pessoa, a gente vai transmitir o programa Semear. Então fica o nosso convite a vocês a nos acompanhar logo mais às 18 horas. Um grande abraço a todos, uma semana de muita paz, muita iluminação e de transformação nas famílias. Até domingo que vem.